Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente abre nosso giro com notícia da economia. A indústria nacional fechou 2024 em alta, apesar da queda em dezembro, hein? Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes. A indústria brasileira encerrou 2024 com crescimento de 3,1%, o terceiro melhor resultado dos últimos 15 anos. Segundo o IBGE, o desempenho do ano foi impulsionado pelo aumento do emprego, maior consumo das famílias e estímulos fiscais. Entre os setores que mais cresceram, destacam-se veículos automotores, eletrônicos e produtos químicos. Apesar do saldo positivo no acumulado do ano, o setor industrial perdeu força no último trimestre com uma retração de 1,2%. O aperto na política monetária, a alta da inflação e a desvalorização do real foram apontados como fatores que reduziram a confiança do mercado. A próxima atualização da pesquisa será divulgada em março e trará os resultados da indústria em janeiro de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou hoje ao presidente da Câmara, Hugo Mota, um documento com 25 iniciativas do Ministério para esse biênio 2025-2026. Haddad disse que são propostas estratégicas voltadas para o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o aumento de renda. Ainda hoje a gente roda para você um trecho da fala do ministro Haddad sobre essas medidas, hein? E olha, antecipando um serviço aqui para você, os trabalhadores já podem consultar se tem direito ao abono salarial. Os pagamentos começam no próximo dia 17. Estefânia Lima. Os trabalhadores já podem verificar se têm direito ao abono salarial. Os pagamentos começam no dia 17 de fevereiro para aqueles nascidos em janeiro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o benefício vai contemplar cerca de 24 milhões e 400 mil pessoas em todo o país, com um investimento total de 30 bilhões e 700 milhões de reais ao longo do ano. O valor do abono varia entre R$ 127 e R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. Para ter direito, é preciso ter atuado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base de 2023, com remuneração de até 2 salários mínimos. É necessário também estar inscrito no programa há, no mínimo, 5 anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais ou no E-Social. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores da iniciativa privada vinculada ao PIS e pelo Banco do Brasil para servidores públicos por meio do PASEP. O crédito é realizado prioritariamente em conta bancária, mas o saque também pode ser feito em lotéricas, terminais de autoatendimento e agências bancárias. Para consultar o benefício, basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o portal gov.br ou ligar gratuitamente para o número 158. O calendário de pagamentos é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Para conferir as datas completas e mais informações, acesse o site gov.br/trabalho-e-emprego. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E o governo lançou hoje o plano de escoamento da safra 2024-2025, porque tudo que o Brasil produz no agro precisa ser transportado, né? Seja por rodovia, hidrovia, ferrovia, vai para o mercado interno, para exportação, é uma baita logística. Então, os ministérios da Agricultura, de Portos e Aeroportos e dos Transportes se uniram para anunciar esse plano.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou durante o lançamento que a produção brasileira vai muito além dos grãos. Tem celulose, tem frutas, tem carnes e está previsto para essa safra um volume recorde, hein? Vamos ouvir o ministro. 1,250 bilhões de toneladas. É esse o desafio que está sendo entregue para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo. E vamos crescer mais, vamos incentivar um plano safra que estimule produzir mais, vamos fazer com que a agropecuária continue sendo competitiva, ganhando mercado, cuidando da sanidade e aí, com toda certeza, demandando mais infraestrutura. Haja estrutura para transportar tudo isso, mais de 1 bilhão de toneladas. Durante o evento de lançamento do plano de escoamento da safra, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou do potencial do país para garantir essa infraestrutura. Ele anunciou que o Ministério vai investir só esse ano 4 bilhões e meio de reais para reduzir os custos logísticos e melhorar as rotas por onde passam a produção. O ministro falou da evolução desses investimentos. Quais são os nossos investimentos? Só nos corredores de escoamento da produção, tá? Em 22, o Ministério investiu 1 bilhão 980 milhões, em 23, 3.600, aproximadamente o dobro, 3 bilhões e 600, o mesmo em 24 e esse ano, com novos projetos, duplicações de rodovias, terceiras faixas, mais licitações, vamos atingir 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio, mas onde exatamente é investido esse dinheirão? Renan Filho destacou várias obras que já começaram. Vamos ouvir algumas. A restauração da BR-135 no Maranhão, que está sendo 100% pavimentada em concreto, corredor importante logístico, construção de pontos de parada e descanso, de Novo Progresso no Pará. O Brasil não tinha ponto de parada de caminhoneiro, só tinha posto de gasolina, que significa um avanço. Duplicação da BR-163 no Mato Grosso. Estão sendo duplicadas as rodovias do contrato, especialmente a BR-163 no estado do Mato Grosso, da capital até Sinop. Nós estamos trabalhando também para fortalecer as duplicações de Sinop até a divisa com o Pará. A restauração da BR-158 no Pará, estava acabada essa BR. Conversar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Essa questão da logística desempenha um papel crucial aí no transporte da produção agropecuária no Brasil, né? Está diretamente ligado à eficiência e competitividade. E é claro, dada a vasta extensão territorial do Brasil e a diversidade também de produtos agrícolas, como falou o ministro aí, não é só grão, né? Tem vários produtos. Um sistema logístico bem estruturado é fundamental para garantir que os alimentos cheguem frescos, em tempo hábil, né? Sem prejuízo, sem estar estragado. Isso tanto no mercado interno quanto para a exportação, mercado externo. É bom lembrar que o escoamento da produção começa onde? Lá na fazendinha. Transporte dos produtos agrícolas das fazendas até, pode ser centro de distribuição das cidades, pode ser para os portos, se for caso de exportação, né? Ou para a indústria de processamento, se for para utilizar na produção de outros alimentos. Né? Mas tudo isso tem que chegar em condição ideal de consumo. E aí tem uma preocupação importantíssima, que é a redução dos custos. Um sistema logístico bem planejado e, claro, bem executado também ajuda a reduzir custos de transporte, armazenagem, manuseio dos produtos. Isso é fundamental para manter aquela segunda coisinha que eu falei, a competitividade, o preço dos produtos e a qualidade. Isso, os produtos agrícolas no Brasil e no exterior. Bom, o que é preciso? Estrutura adequada. Há muita reclamação sobre a questão das estradas, poucas ferrovias, portos relativamente ultrapassados, aeroportos em bom estado, mas o transporte aéreo é o mais caro, né? E aí é difícil, né? Então tem essa questão do modal de transporte ser predominantemente rodoviário no Brasil, o que é mais caro e acaba sendo mais poluente, e hoje tudo a gente tem que considerar essa coisa da sustentabilidade, né? Da poluição ou não, enfim, é uma situação bem delicada, né? Bom, existem algumas propostas e é bom saber que está sendo feito esse plano logístico aí. A gente pode falar um pouquinho aqui sobre questão de tecnologia, sobre questão de planejamento logístico, mas é importante lembrar dos modelos de transporte. Tem o modal rodoviário, que é o principal, né, do Brasil. Ele permite grande flexibilidade. Por
exemplo, permite o transporte de porta a porta, seja da fazenda até o centro de distribuição, seja do centro de distribuição até o mercado, né? Também a capilaridade é importante nesse aspecto do transporte rodoviário, porque ele chega a todos os cantos do país, né, facilitando inclusive o acesso em áreas remotas. Aí você vai falar, mas tem populações ribeirinhas lá no norte do país que só com o transporte hidroviário. Sim, é o outro modal importantíssimo, né, a hidrovia. Só que a hidrovia no Brasil ainda é uma coisa bem incipiente, né? São poucas, tem uma questão importante que é a variação, né, da época do ano, e aí algumas hidrovias funcionam só alguns meses do ano. É vantajoso porque transporta carga, muito peso, é bem mais barato que o transporte rodoviário e bem menos poluente, mas enfim, também é preciso cuidar disso. O outro modal que a gente falou é o ferroviário, né, o transporte geralmente mais econômico, tem aquele trenzão gigante, né? Imagina que cada vagão de um trem é um caminhão rodando, né? E o trem transporta, às vezes, dezenas de vagões com esses produtos, principalmente as commodities, né? Os grãos e a cana-de-açúcar. O transporte ferroviário tem pequeno impacto ambiental, é pouco poluente, mas também sofre com essa questão da infraestrutura. A malha ferroviária brasileira é bem limitada, concentra-se em poucas regiões, apesar de que o governo federal andou fazendo aí norte, sul, leste, oeste, tem umas rodovias aí ferrovias, né, gigantes, que vão melhorar esse escoamento de produtos pelo Brasil. E o transporte aéreo, esse é o mais complicado, né, porque é o mais rápido, maravilha e tal, mas isso é fundamental para produtos perecíveis, por exemplo, frutas, né, inclusive para exportação. Não tem jeito de você carregar a fruta no navio daqui para a Europa, que vai chegar lá tudo já só o purê do bebezinho, né? Então, tem que ser transporte aeroviário, mas é o mais caro de todos, e isso aí entra naquela questão da competitividade dos produtos nacionais. Mas, que bom que o governo federal está atento, está pensando, e não só pensando, está agindo, né, com o lançamento aí deste plano de escoamento da safra 2024-2025. Agora 4h13. Vamos lá? Vamos conhecer agora no nosso Giro de Notícias o perfil dos candidatos aprovados no concurso público nacional unificado. A repórter Graciele Bittencourt tem as informações. O governo federal divulgou o resultado do concurso público nacional unificado, o maior concurso público já realizado no país. Os candidatos que concorreram para os cargos de nível médio, o Bloco 8, já têm acesso ao resultado final. Também foi disponibilizada a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, apresentou os primeiros dados de perfil dos candidatos e candidatas aprovados e destacou que o compromisso do governo federal de fazer um concurso público democrático e inclusivo foi cumprido. E a gente tem 1/3 dos novos servidores são pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, né? Inclusive, na verdade, nas 3 categorias, né? Pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, passaram para ampla concorrência. Então, os percentuais das pessoas que entraram nos 3 grupos é superior ao que tinha de vagas de cotas, demonstrando ampliar, então, essa inclusão, né, uma diversidade maior no serviço público brasileiro. Everton Moura é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele passou pela cota indígena para a vaga da FUNAI, que reservou 30% para os candidatos auto-identificados como indígenas. Agora, Everton comemora a conquista. A sensação de passar no concurso nacional unificado é indescritível, sabe? É de muita felicidade, de alívio. Eu me dediquei muito para esse concurso, foram meses e meses de estudo. E realmente eu vou dar o meu melhor para eu contribuir com o meu Brasil, a partir desse cargo de especialista em indigenismo da FUNAI. Foram aprovados candidatos de todas as 27 unidades da federação e de 908 cidades. Em relação ao gênero, 63% dos aprovados são homens e 37% mulheres. E 70% dos concursados têm entre 25 e 40 anos. Quase 48% dos candidatos foram aprovados na primeira opção de cargo escolhido.
Ederson Santos, de Unai, Minas Gerais, conseguiu passar na primeira opção que selecionou e em uma das vagas mais concorridas do concurso. Especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Agora ele sabe a importância do posto a ser ocupado. É um dos cargos mais cobiçados, seja pelo salário, seja pela carreira, que é uma excelente carreira. Era um cargo que tinha mais de 12 anos que não tinha concurso, então havia aí toda uma expectativa. Assim, eu tenho doutorado em sociologia, então mestrado em políticas sociais, que é algo próximo do tema, que é gestão pública, gestão governamental, política pública, e é uma área que eu sempre gostei. Para garantir a vaga nos cursos de formação, os candidatos devem acessar a área do candidato no site oficial do CNPU e confirmar a participação até a próxima quarta-feira. Reportagem Graciele Bittencourt. E olha, ainda hoje você vai ouvir alguns trechos da entrevista com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre esse assunto, para radialistas de vários estados no programa Bom Dia, Ministra. E agora um caso de polícia. Uma operação desvendou criminosos que falsificavam atestados médicos para cadastrar procuradores e receber o pagamento de benefícios no Maranhão. No lugar de outros, lógico, né? Olha aí, Lucília Araújo volta com essa notícia pra gente. A Força Tarefa Previdenciária, integrada pelo Ministério da Previdência Social e pela Polícia Federal, deflagrou a Operação Mandatum para combater um grupo criminoso que fraudava benefícios previdenciários e assistenciais no Maranhão. Os criminosos falsificavam atestados médicos para cadastrar procuradores e receber pagamentos indevidos, incluindo de titulares falecidos. O esquema causou um prejuízo de 2,6 milhões de reais aos cofres públicos. A operação promoveu uma economia de 6,3 milhões de reais após a suspensão dos benefícios. 5 mandados de busca foram cumpridos e os investigados podem pegar até 21 anos de prisão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E outra operação da polícia, agora a Polícia Federal, ali pertinho do Maranhão, no Pará, combate a logística do garimpo ilegal em terra indígena. Claudimário Carvalho. A Polícia Federal deflagrou a Operação Munduruku-Log para desarticular a estrutura que financia o garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no Pará. Foram cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão em 3 estados, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Os alvos são empresários que forneciam combustível para balsas, transportavam máquinas pesadas e ajudavam a comercializar o ouro extraído ilegalmente. Durante a ação foram apreendidos veículos de luxo, motocicletas, joias e ouro, além do bloqueio de bens e contas bancárias no valor de 24 milhões de reais. A investigação revelou que após o início da retirada de garimpeiros da região, em novembro de 2024, muitos suspeitos fugiram para outras cidades e estados para escapar da fiscalização. No entanto, todos foram localizados e responderão por crimes ambientais, usurpação de bens da União e violação contra os povos indígenas. As penas podem chegar a 12 anos de prisão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Muito bem, para ajudar a evitar a ação ilegal, o governo federal está regularizando terras e a ocupação de florestas por comunidades tradicionais. Eu levei até um susto, ocupação de floresta, mas é pelas comunidades tradicionais. Aí tá tudo certo, estão em casa, né não? Claudimário Carvalho tem essa notícia também. O governo federal começou a regularizar a ocupação de florestas públicas federais na Amazônia Legal por comunidades tradicionais. A concessão das terras será feita por meio do contrato de concessão de direito real de uso, garantindo segurança jurídica para atividades produtivas sustentáveis. A portaria, assinada pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente, estabelece critérios para a regularização que deve respeitar os modos de vida e a supremacia das decisões coletivas. Além disso, reforça a proteção ambiental, previne o desmatamento e amplia a assistência técnica para essas comunidades. Para o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, Moisés Savian, os povos e comunidades tradicionais precisam de reconhecimento e segurança jurídica para promover suas atividades de forma sustentável, mas lembra que a base para isso é o fator econômico e a proteção das áreas.
No Brasil, 28 segmentos são reconhecidos como povos e comunidades tradicionais, a exemplo dos quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e indígenas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E olha, por falar na região amazônica, o Ministério da Saúde aprovou mais 1.800 novas bolsas para programas de especialização médica. E dessas bolsas, 185 são destinadas a regiões estratégicas para o SUS, incluindo a Amazônia Legal. Para mais informações sobre essa oferta de bolsas de residência médica, acesse gov.br/saúde. E tem novidade no SUS, hein? A videolaparoscopia foi incluída na lista de procedimentos oncológicos do Sistema Único de Saúde. Lucília Araújo conta pra gente. O Ministério da Saúde incluiu no Sistema Único de Saúde, o SUS, a videolaparoscopia oncológica, uma técnica cirúrgica que permite aos médicos acessarem órgãos internos por meio de pequenas incisões. O procedimento é considerado minimamente invasivo, o que reduz o tempo de recuperação e o risco de complicações. O investimento anual na ação vai ser de mais de 15,7 milhões de reais. Além disso, a pasta lançou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para câncer de mama. Os procedimentos incorporados vão garantir uma padronização no tratamento, como priorizar o diagnóstico precoce, além da redução de filas no SUS por meio do programa Mais Acesso a Especialistas, lançado no ano passado. O governo federal reforça a importância do acompanhamento na saúde da população pelas unidades básicas de saúde para prevenção e encaminhamento adequado à assistência especializada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Vamos lá, a gente volta a falar do encontro que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve hoje com o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele entregou um documento com 25 projetos estratégicos para a economia do país e detalhou um pouco para a imprensa. Vamos ouvir um trecho aí. Trouxemos para ele uma pauta com 25 iniciativas, das quais 15 dependem ainda do Legislativo. 8 projetos que já estão tramitando e 7 projetos que serão encaminhados nas próximas semanas para cá. Tem projetos de grande repercussão, né? Você tem o projeto, obviamente que a reforma da renda é um projeto muito importante. Você tem a questão do devedor contumaz, que está em fase adiantada de conciliação em torno de um texto. Você tem a lei de falências, que está já no Senado, votado pela Câmara, mas há ajustes importantes a serem feitos para que nós possamos eventualmente sancioná-lo, dando mais garantia para os credores que hoje recebem pouco das massas falidas e garantindo o crédito, a eficácia na recuperação de crédito. Se diminui o spread, como aconteceu com várias leis já aprovadas pelo Legislativo. Enfim, são coisas que muitas vezes para o leigo isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente, quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Vamos lá, e agora o assunto é turismo. A formalização dos prestadores de serviços turísticos avança. São mais de 180 mil registros no Cadastur. Lademir Filipim tem esses dados. No primeiro mês de 2025, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, Cadastur, do Ministério do Turismo, alcançou um novo recorde, registrando 180.092 participantes relacionados às atividades turísticas. O número representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre as atividades que exigem registro obrigatório por lei no Cadastur, as agências de turismo aparecem no topo da lista, com 49.829 cadastros, representando 27,67% do total. Em seguida, estão os guias de turismo, com 36.394 registros, e os meios de hospedagens,
com 18.166 regularizações. Já entre os prestadores de serviços cujo registro é facultativo, os restaurantes, cafeterias, bares e similares lideram, com 28.377 cadastros. Em segundo lugar, aparecem os especializados em segmentos turísticos, com 8.550 registros, seguidos pelos prestadores de infraestrutura de apoio para eventos, que somam 5.031 formalizações. Com a regularização, o empreendedor tem acesso aos programas do Emetur, como o Fundo Geral do Turismo, Fungetur, que oferece linhas de financiamento com juros mais baixos, entre outros benefícios que ajudam o setor local a se desenvolver, gerando emprego e renda e promovendo um turismo de qualidade na região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E sabe o programa Voa Brasil do governo federal em parceria com as companhias aéreas? Aquele que oferece passagens de avião por até R$200 para aposentados? Então, a venda de bilhetes em janeiro bateu recorde. O pessoal vai descobrindo, vai aumentando, né? José Carlos Andrade tem mais informações. O programa Voa Brasil atingiu em janeiro de 2025 o melhor resultado mensal desde que foi criado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em julho do ano passado. Ao todo, 5.308 bilhetes foram vendidos no espaço de 30 dias. O desempenho supera em 15% os valores registrados em agosto de 2024. O Voa Brasil é considerado o primeiro programa social da aviação brasileira e atingiu a marca de 28.500 reservas em 6 meses. A iniciativa permite que os aposentados do INSS possam adquirir até 2 trechos por ano no site gov.br/Voa Brasil. As passagens são oferecidas pelas companhias aéreas a um preço máximo de R$200. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Vamos lá, eu mando um alô agora para as emissoras que estão com a gente ao vivo, Brasil afora. Obrigado aí você retransmitindo o nosso programa. Um abraço especial aí pro pessoal da Rádio Web Telecom, do Cefet, do Rio de Janeiro. O Luiz Fonseca tá sempre ligado e você, ouvinte, sempre bem informado, né? Vamos seguindo aqui com o nosso Assunto Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país, com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé Alves. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 50%. Nortelândia, no Mato Grosso. Festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 80%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Varjota, no Ceará, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 35 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Região Norte. Belém, no Pará, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 80%. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde.
A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima 24, máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90 a 45%. Nova Lima, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima 23, máxima 35 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar gira em torno de 90 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Nortelândia, no Mato Grosso, Varjota, no Ceará, Nova Lima, em Minas Gerais, completando mais um ano hoje. E eu vou abrindo aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Nortelândia, Mato Grosso, Mato Grosso é agro, né? É produção, né? Então, 46 milhões e meio de reais foram liberados para financiamento da produção agropecuária e 2 milhões e 400 mil para os agricultores familiares, que também, claro, principalmente, esse pessoal precisa de apoio, né? E aí essa liberação é via Pronaf para os agricultores familiares. Varjota, no Ceará, tem movimento cultural bom por lá. Fiquei sabendo que tem uma movimentação cultural boa, aí fui ver aqui no Comunica BR as leis de apoio à cultura, né? 194 mil reais foram liberados em 2024 pela Lei Paulo Gustavo e 159 mil reais pela Lei Aldir Blanc II para o pessoal de Varjota continuar produzindo cultura forte e boa lá, né? Nova Lima, em Minas Gerais, fui dar uma olhada aqui em algo diferente do que eu costumo falar no Comunica BR e vi que Nova Lima, olha que legal, tem 12 atletas amparados aí pelo Bolsa Atleta, um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas do mundo. O público beneficiário são exatamente atletas de alto desempenho que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O programa garante condições mínimas para que se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e às competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Olha, desde 2012 é permitido que o candidato tenha outros patrocínios, não é aquela coisa de, eu tenho o patrocínio do Bolsa Atleta, não posso ter outro, não. Pode ter sim, né? Isso propicia que atletas consagrados possam ter a bolsa, a garantia, a tranquilidade e contar com mais uma fonte de recursos para suas atividades. Bolsa Atleta, 12 atletas tem em Nova Lima, Minas Gerais. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. São várias ações em diversos segmentos. É só colocar aí na internet. Comunica BR. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h34. Assunto Federal. Curtas do Bom Dia.
A gente roda agora para você alguns trechos do Bom Dia Ministro ou Bom Dia Ministra, né? Que hoje recebeu a ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Entre os assuntos destacados, a ministra celebrou os resultados do Concurso Público Nacional Unificado, divulgados na tarde de ontem. Vamos ouvir esse e outros destaques da entrevista realizada pela jornalista do Canal Gov, Karine Melo, e as radialistas e radialistas do Brasil. Estamos muito felizes e ansiosos com a chegada de novos servidores, comemorou a ministra. A gente está muito feliz de ter tido aprovação nesses estados, né? Que muitas vezes os concursos são feitos só em Brasília, que era uma das nossas preocupações, ou no máximo nas capitais. A gente basicamente uma aprovação no DF de quase 50% era do DF. Né? O fato de a gente ter conseguido ter gente do Brasil inteiro, ou seja, de todos os estados, de 908 cidades, né, que isso que foi uma coisa muito importante, ou seja, a gente teve gente aprovada em cidades médias e pequenas, não só em cidades grandes. Né? Obviamente vai muito além das capitais, até Goiás mesmo. A gente teve um índice de aprovação relevante, né, para o estado de Goiás, com pouco mais da metade na capital, mas também gente fora da capital, o que demonstra que a gente de fato conseguiu chegar a vários municípios brasileiros. Então a gente, obviamente, a questão da aprovação a gente já precisa fazer com detalhes para ter uma noção sobre a população de cada estado, se atendeu ou não, né? Tirando o DF, que sempre vai ser que a gente chama, né, um ponto fora da curva ali pela concentração já de servidores públicos que fazem o próprio concurso, a cidade tem pela quantidade de vagas que existe na própria cidade, tende a atrair mais gente não só da cidade, né, mas de todo o DF, pela proximidade, por óbvio, mas na nossa visão, o fato de a gente ter chegado ao Brasil inteiro já é um grande ganho. Podemos agora sim, quando a gente fizer a análise mais detalhada, tentar ver se houve algum estado onde houve uma baixa participação frente ao percentual dele populacional, a gente pode tentar entender o que aconteceu e tentar ajudar no sentido de ter mais... Aconteceu muito isso, muitos cursos preparatórios que foram gratuitos, nem foi motivado pela gente, né? Foi a própria população que se mobilizou para fazer esse tipo de formação. E a gente sabe também que conforme você vai repetindo, a prova foi uma novidade, as pessoas vão aprendendo esse novo modelo de provas e isso tende também a aumentar a participação e a aprovação de novos candidatos. Né? E dizer que o nosso grande objetivo, e aí falando aí de novo a todos os brasileiros e brasileiras, é que todos os brasileiros e brasileiras que tenham essa expectativa, que tenham essa vontade de entrar para o Serviço Público Federal, possam fazer isso. E a gente acha que trabalhar no Serviço Público Federal é, na verdade, uma vocação que você vem para servir a população, fazer a diferença, fazer com que a gente melhore a nossa situação e a gente tendo um serviço público que seja cada vez mais com a cara do Brasil, a gente sabe que também as políticas serão mais com a cara do Brasil e melhores para a nossa população. Então, estamos muito felizes, a gente está ansioso para a chegada desses novos servidores. A gente terá, e lembrando, todos os servidores passarão por um curso de formação, mesmo aqueles que não é a etapa do concurso, todos terão um curso de formação, porque a gente quer justamente dialogar e mostrar o que é estar no governo federal e como você deve pensar na população brasileira em primeiro lugar. Esse é o objetivo de estar aqui para vir para o governo federal e a gente espera muito que esses servidores venham engajados com isso, venham, né, dispostos a trabalhar com a gente. Estamos muito, muito ansiosos pela chegada deles e, mais uma vez, dizer a todos os brasileiros, infelizmente sabemos que 2 milhões se inscreveram, 1 milhão fez a prova, mas só tinha 6.640 vagas. Apesar de ser o maior concurso da história, é muito inferior à quantidade de pessoas que testaram. Mas teremos outras oportunidades e que ninguém se desanime aí, que em breve teremos um novo concurso. E por falar em novas oportunidades no horizonte, a ministra comentou da previsão de lançamento de um novo edital do CNPU, né? É CPNU. Aqui a gente vai trocando as letras sempre, né? É uma confusão. É Concurso Público Nacional Unificado, CPNU. No primeiro semestre de 2025 já tem aí a previsão de um novo edital. Vamos ouvir. A gente não pode fazer um concurso para vagas que estão com concurso em aberto, né? Com concurso vigente. Então, a gente não terá vagas, né, nesse novo CNU, esse ano, que tudo der certo a gente consiga fazer, não serão para as mesmas carreiras que estavam nesse atual CNU. Só quando terminar a validade desse concurso que a gente pode fazer novos concursos para a mesma vaga, ou caso a gente esgote todo o cadastro reserva de uma determinada carreira. Né? Não temos previsão de fazer isso no curtíssimo prazo, mas também uma maneira de você poder fazer um novo concurso para a mesma carreira é você esgotar todo o cadastro reserva e não tem mais ninguém para entrar, você está habilitado a fazer um novo concurso.
Então não terão para as carreiras que estão agora, serão novas carreiras, né? E essa é a lógica como a gente tem muitas carreiras no Serviço Público Federal, esse concurso, claro, pelo represamento que havia, houve uma quantidade de carreiras e cargos gigantesca, né? Não tende a ser o caso do próximo, né? Ele vai ter um número menor, mas a gente acha que ainda assim será super atrativo e a gente está com bastante expectativa em relação ao próximo também. O edital no primeiro trimestre, a gente espera talvez ali no finalzinho, até o finalzinho do primeiro trimestre, o edital. A prova a gente gostaria de repetir em agosto, a gente ainda não sabe se vai ser possível por conta do prazo do edital, mas por que a gente gostaria de repetir em agosto? Que a gente depois, infelizmente, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente fez um mapa hidrológico no Brasil e descobriu que agosto é o mês de menor incidência de chuvas no Brasil. Claro que mudanças climáticas pode mudar, mas a nossa ideia é tentar fazer a prova aí sim no segundo semestre, no início do segundo semestre. Essa é a nossa lógica de calendário, então esperamos até ainda no primeiro trimestre divulgar o edital e a prova ser no início do segundo semestre. Em outro tema da conversa com radialistas, a ministra Esther Dweck detalhou a participação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E aí, sobre a COP30, o nosso Ministério ele tem algumas ações importantes que a gente está trabalhando justamente na discussão sobre a formação de servidores para mudanças climáticas. A gente tem trabalhado também no apoio também logístico do evento, né? A gente tem discutido bastante. A gente dá um apoio grande para o G20. No caso da COP30 é um pouco diferente, porque a ONU assume um protagonismo maior do que foi no caso do G20, onde o país, né, sede, tem um protagonismo praticamente 100%. Mas a gente também tem discutido muito com a equipe que está coordenando aí a COP30, né? E aí eu queria reforçar de novo um pouco a nossa lógica. Quando o presidente Lula decidiu fazer em Belém, ele decidiu fazer dentro da própria Amazônia, né? E mais uma vez, eu acho que a ideia do legado é tanto um legado para a cidade, que vai estar tendo várias interferências, justamente muitas financiadas pelo governo federal, que é muito importante, o governo está dando todo o apoio para que seja realizada a COP aí, mas também eu acho que é o mundo conhecer a Amazônia de perto e não simplesmente de fala, né? Então, para a gente, acho que a coisa que a gente está muito interessado em ver é qual vai ser a expectativa das pessoas de conhecerem aí em loco, né? Ainda que seja numa cidade grande, mas que vai ser também dentro do coração, com todas as suas questões associadas a estar dentro da Amazônia. Acho que isso vai ser uma coisa muito importante para que o mundo conheça e a gente possa aí fazer uma das grandes COPs. Que aí tem um segundo lado da COP que eu queria trazer, que é onde a gente está trabalhando também, que é a gente sabe que a COP no ano passado, né, a COP de 24, ela acabou terminando ali a gente conseguiu avançar um pouquinho, o Brasil teve um papel importante de avançar muito, um pouquinho aí nos acordos internacionais, mas eu acho que a gente quer que a COP de 25, a nossa COP 30, seja onde a gente tem um grande avanço. A gente sabe que hoje no mundo a gente está num dilema, né, porque na verdade um grande país que é essencial para que a gente combata as mudanças climáticas saiu do Acordo de Paris e está, de alguma forma, questionando, né, uma coisa que é em conteste de mudanças climáticas. Então, o Brasil vai ter um papel de protagonismo gigantesco em tornar essa pauta uma pauta central para o mundo, porque se o mundo inteiro não estiver alinhado, a gente dificilmente vai sair da situação que a gente está hoje. E a ministra também falou sobre as características da Carteira de Identidade Nacional, que garante mais segurança, evita fraudes e usa o CPF como referência universal dos brasileiros. A lógica da Carteira de Identidade Nacional, ela tem uma lógica importante do ponto de vista da segurança pública, né? Que no Brasil a gente tinha a possibilidade de emissão de 27 carteiras, ou seja, uma em cada estado, mais um DF, e isso gerava muito risco de fraude. O próprio documento, ele não era... Quando você apresentava o seu documento, você não tinha como comprovar se aquele documento era verdadeiro ou não, né? E a nova carteira, ela tem então, por esse lado, ela é super importante, ela também é essencial da lógica de cidadania, né? Por isso a nossa preocupação. E aí a lógica da base biométrica única é a gente justamente saber se a pessoa é a pessoa mesmo. Então, quando alguém apresenta um documento, a gente terá um aplicativo que vai checar o QR Code que tem nesse documento para ver se ele não foi fraudado, se ele não foi roubado, se aquele documento está válido, saber se a pessoa é a pessoa mesma, não tem ninguém se passando por ela, né? Isso é super importante. Então, é um documento que vai dar garantia e a gente vai ter sim uma base biométrica única a partir da carteira, o que vai, de fato, nos permitir conhecer
todos os brasileiros e brasileiras, né? Essa é um dos objetivos disso. E lembrando de novo que vai ajudar na personalização dos serviços, né, da gente poder prestar serviços melhores. E essa exatamente, hoje em dia a gente tem base biométrica no TCE, no Senatran, né, e na Polícia Federal, e agora o da carteira ela vai ser a grande base biométrica única no Brasil. Ouvimos alguns trechos da entrevista com a ministra Esther Dweck. O conteúdo completo você pode ouvir no portal da Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com.br. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Hoje tem música aqui no Assunto Federal que toca na Esplanada. A ministra Esther Dweck deixou aqui um pedido e a gente atende agora. Vamos lá! Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Eu queria pedir uma música que é Baianidade na Goa, da Banda Mel, já em ritmo de carnaval. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na Paz eu sou Tiete, na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao lento toque do agogô.
festejar. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Momento Serviço. E a gente começa o nosso Momento Serviço trazendo informações sobre a qualificação dos profissionais de saúde, que a gente falou mais cedo, né? Serão ofertadas 1.044 novas bolsas para a residência médica e 769 bolsas para outras áreas da saúde. Os editais priorizam programas de residência na Amazônia Legal e especialidades essenciais para o SUS, com atenção ao câncer. Vamos saber todos os detalhes com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que divulgou essas informações aí nas redes sociais. Vamos ouvir. Este é realmente um número histórico. O resultado final desses 2 editais prioriza programas de residência da Amazônia Legal e também especialidades fundamentais para o SUS, como atenção ao câncer, saúde mental, atenção primária à saúde e anestesiologia. Entendemos que a residência médica é um dos pilares para o sucesso do programa Mais Acesso a Especialistas, que vai permitir o acesso do paciente a consultas e exames especializados em menor tempo e com mais qualidade. Em 2 anos, o Ministério da Saúde também ampliou a assistência na atenção primária, a principal porta de entrada do SUS, expandiu o acesso a cirurgias eletivas e investiu nas equipes de saúde em todo o país. Com mais acesso a especialistas, que já tem adesão de 100% dos estados, brasileiras e brasileiros terão a possibilidade de um cuidado integral à saúde. E a formação de especialistas é um ponto-chave nesse processo. Daí a importância desses editais para a residência médica, mas também para outras áreas profissionais do Sistema Único de Saúde, fundamentais para que a atenção seja dada de forma equitativa, integral e com qualidade. E temos nas residências e na formação de especialistas, um dos focos mais importantes de nossa atuação. E ainda falando de saúde, o SUS iniciou um novo tratamento para pessoas com HIV/AIDS que tenham resistência aos medicamentos antirretrovirais. O repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, traz os detalhes. O medicamento é voltado para aqueles pacientes que têm resistência aos demais antirretrovirais. É indicado para quem vive com HIV e esses medicamentos impedem a multiplicação do vírus no organismo. A primeira entrega foi feita na semana passada no estado de Alagoas. A ministra Nízia Trindade destacou que, apesar do alto custo do medicamento, é um medicamento que custa cerca de R$12 mil por mês por tratamento de cada paciente. Bom, segundo a ministra, esse alto custo ele vale a pena porque o medicamento é capaz de garantir uma vida melhor ao paciente que vive com HIV. E a ministra reforçou ainda que a saúde é um direito universal. Vale destacar também que o Brasil é referência mundial no combate ao HIV e já atingiu uma das metas estabelecidas pela UNAIDS, o Programa das Nações Unidas para Combate ao HIV. A meta é que até 2030 a AIDS deixe de ser uma ameaça à saúde pública global. Aqui no Brasil isso aconteceu em 2022, quando cerca de 95% dos pacientes em tratamento com HIV, para o HIV, chegaram à marca de carga viral indetectável. As provas da primeira etapa do Revalida vão ser realizadas no dia 23 de março. Lademir Filipim tem as informações. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou na última segunda-feira, 3 de fevereiro, os resultados das solicitações de atendimento especializado da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida 2025-1.
Os participantes devem conferir os resultados no sistema Revalida. Aqueles que tiveram o pedido negado podem interpor recurso até a próxima sexta-feira, 7 de fevereiro. Os resultados serão divulgados no dia 10 deste mês. As provas da primeira etapa do Revalida 2025-1 serão realizadas no dia 23 de março, nas seguintes capitais: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E atenção, o prazo para o pagamento da taxa de inscrição na primeira etapa do Revalida termina hoje. O banco já fechou, né? O valor da taxa é de R$410, agora só no aplicativo, né? Corre lá. A quantia deve ser paga em qualquer agência bancária, fechou, só no aplicativo. Casa lotérica é 5 minutos ainda, corre lá. Não, tem umas lotéricas que funcionam mais tarde, né? Então tá valendo. R$410 a taxa de inscrição que tem que ser paga hoje, do Revalida, tá bom? Então fique atento aí. E você se candidatou no ProUni? A lista dos pré-selecionados para o primeiro semestre foi divulgada. Quem conta pra gente é Dilson Santa Fé. O Ministério da Educação, MEC, já divulgou o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos ProUni 2025. Foram mais de 197 mil candidatos pré-selecionados entre os quase 770 mil inscritos, que registraram aproximadamente 1,5 milhão de inscrições, já que cada participante pode escolher até 2 cursos para concorrer à bolsa. O resultado da primeira chamada está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos pré-selecionados devem entregar a documentação até 17 deste mês. A segunda chamada ocorre dia 28 de fevereiro. Já a lista de espera vai estar disponível em 1º de abril. Neste semestre, o programa ofertou mais de 338 mil bolsas em 1.031 instituições privadas, sendo 203.500 bolsas integrais e quase 135 mil parciais. São Paulo foi o estado com o maior número de pré-selecionados, seguidos por Minas Gerais e Bahia. Entre os cursos mais disputados, Direito liderou com Administração e Pedagogia logo em seguida. Criado há 20 anos, o ProUni já beneficiou mais de 3.400.000 estudantes no ensino superior. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Ontem e hoje a Mariana Jungmann está de folga, mas eu trago aqui para você em primeira mão dos destaques da Voz do Brasil de hoje. A Luciana Vasconcelos e eu vamos receber a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ao vivo no estúdio para falar sobre o combate à violência e a denúncia que pode ajudar a salvar vidas. No ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, recebeu uma média de 2.051 chamadas por dia. 2.051 chamadas por dia. Que loucura, hein? Parabéns! Foram mais de 691 mil ligações, um aumento de 21,6% em relação a 2023. O pessoal está denunciando mesmo, né? Então a ministra atualiza todos os ouvintes da Voz do Brasil de hoje sobre o enfrentamento a essa violência. Te espero mais tarde, 7 da noite, em qualquer emissora de rádio do Brasil. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal. Semana que vem tem surpresas, eu não vou antecipar nada, mas haverá sinais, hein? Eu volto amanhã, de qualquer forma, 4 da tarde ao vivo. Te espero para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Aqui, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde,
Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas: dengue, chikungunya e zika, consideradas graves. Podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever de reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu.